Boa noite, né? Sejam todas e todos bem-vindos ao nosso seminário. Hoje nós vamos falar, entender o que é metapsicologia. Então, quando eu propus a vocês a estudarem, verem o filme, fazer um estudo do filme Network, e algumas pessoas mandaram no privado, outras, né? A Juliana, né, que mandou lá no grupo. Parabéns, ficou uma observação muito bacana. Eu peço para quando vocês tiverem tempo, dar uma lidinha no trabalho dela, tá? Oi, Ana. Ah, não, está batendo em palminha. Eu vi aqui, achei que matando a mão para falar comigo. Então, daqui a pouquinho eu quero debater um pouquinho, tá, do filme, tá? A gente ter uma. Eu quero entender como é que vocês perceberam, né? Vocês viram que eu não pedi nenhuma métrica, nenhuma, né? Vocês ainda estão começando, estão fresquinhos ainda, né, na matéria, então é só uma visão pessoal mesmo, né? Então, ó, embora o nome pareça complexo, metapsicologia, mas a ideia básica do Freud foi simples demais. Ele partiu do simples, igual eu pedi para vocês. Fazer uma coisa simples, ver um filme, analisa os personagens do filme. Pronto. Como é que é? Porque aí vocês vão assim colocar o melhor de vocês já para começar a capturar como as pessoas funcionam. Não é assim que a gente faz com irmão, com pai, com amigos, com namorados, né? Por aí vai, né? É, a metapsicologia, a tentativa de Freud de explicar como funciona o aparelho psíquico. Ele procurava responder às perguntas fundamentais. É, como penso, como nos sentimos, como surgem os conflitos, por que sofremos, né? E muita gente sofre sem entender até porque sofre, né? E porque muitas vezes fazemos coisas que nem nós mesmos compreendemos. Então, assim, quando a gente passa numa vitrine, namora uma coisa, fala assim, eu vou comprar isso aqui para mim. Aí, quando chegar no início do mês que vem, eu volto aqui e compro, né? Eu não gosto de comprar prestação. Aí chegou, recebeu, foi lá naquela intenção de comprar um vestido, por exemplo. Aí, no meio do caminho lá da loja, você olha para outra vitrine e vê uma outra coisa e fala assim, não, eu vou comprar essa caneta aqui. Você não esperou um prazo para ir lá comprar o vestido, e aí mudou de ideia, tá vendo? Essa compreensão dessa subjetividade flutuante que nós temos, que vocês vão aprender a refinar isso em vocês, tá? E isso foi nos tirado lá atrás, quando a gente era criança. Sabe assim, não sei se algum de vocês já passaram por essa experiência, de chegar em casa, ver a mãe triste ou chorando. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Não, menino, não estou chorando, não. Foi um cisco que caiu no meu olho. Quer dizer, a gente sabe que não é aquilo, né? Mas a gente fica assim, gente, o que que será? Aí para de perguntar muito, para de falar, você é muito curiosa, para com isso. Então, essa tensão flutuante, ela é achatada em nós desde criança. E esse é um dos piores erros de criação que pode acontecer, tá? Porque vocês já notaram que toda criança é curiosa? Ela quer saber, ela quer escutar, ela quer participar. Aí vocês já notaram que muitos adultos parecem assim, nossa, o Joaquim das Couve é tão desligado, não se interessa por nada. A gente aqui num papo legal e ele assim, sabe, em outro mundo, né? Então você vê que aquela pessoa carrega uma repressão dentro dela, tá? Enquanto a psicologia observa os comportamentos, a metapsicologia procura compreender os processos invisíveis que acontecem por trás dele. Esse exemplo que eu te dei. Saí para comprar uma roupa e me interessei. Não, não vou comprar essa roupa, não. Vou comprar essa caneta aqui, tá? Ah, mas por quê? Né? Tá?
É, ela investiga os desejos inconscientes, os conflitos internos, as defesas do ego e as forças que movimentam a vida psíquica. Nessa aula, vamos dar um passo além da clínica individual. Vamos compreender como esses mesmos processos aparecem dentro das organizações. Eu me lembrei aqui de um delegado que eu atendia na minha clínica, e ele era regional e ia ser nomeado para seccional, tá? Ia pegar uma seccional lá em Belo Horizonte. É, e o chefe dele era muito conhecido meu, né? O chefe de polícia, o doutor José Maurício Mondussi, na época, era um homem muito exigente, que cobrava muito, exigia muito, né? Dos delegados seccionais. E ele ficava muito inibido nas reuniões com ele. E ele não sabia o porquê, dava um branco, ele apavorava, sabe? Assim, ele tinha que falar, dava aquele apagão. E todo mundo conversando na reunião, ele não conseguia prestar atenção. Bom, de cara já estava ali muito claro para mim que ele estava com uma repressão da atenção espontânea dele, tá? Fomos trabalhando só para vocês terem ideia. O pai dele era dentista, ele formou em direito, fez prova para delegado, estava subindo na carreira, mas ele ficava muito nervoso com o pai. Teve uma vez que ele até chorou e falou assim: "Ô Sérgio, eu vou dar voz de prisão para o meu pai. Ele não me respeita. Ele me trata como se eu fosse uma criança. E ele não vê que eu sou uma autoridade." Assim, eu fiquei sério, né? Mas tenho vontade de rir, sabe? Assim, eu falei com ele. Eu só falar o sobrenome dele, Deroma, era muito conhecido aqui, porque ele faleceu recentemente, muito conhecido aqui no meio policial de Belo Horizonte. Falei assim, você está notando que você precisa de uma aprovação do seu pai, e isso está ligado diretamente ao seu chefe. Quando ele fala com você, você trava e desliga. E tomou aquele susto. Tá vendo? Nós vamos procurar coisa bem mais lá atrás, bem mais no fundo do que um comportamento. Tinha um cantor, eu não sei se vocês vão lembrar do nome dele, chamava Nelson Rodrigues. Cara, tinha um vozeirão. Mas quando ele ia dar entrevista, ele conversava, ele gaguejava a ponto de ter que bater o pé no chão para a voz sair. E ninguém entendia como é que ele soltava aquela voz bonita, é, estrondosa para cantar, e na hora de conversar o cara gaguejava, não conseguia raciocinar. Viu como é que muita coisa a gente se depara e assusta com aquilo? Então, por isso que eu até mandei um trecho. E depois mando, eu vou mandar até em Word, depois que eu estou passando para o Word, eu indiquei esse livro aqui para vocês. Ele não tem tradução em português, tá? Ao mandar em Word, vocês vão colocando aí num tradutor e vai, né? Vai lendo, que é The Rap of the Mind. O estupro da mente. Quantos de nós, quando crianças, passamos por uma repressão, uma educação tão violenta que esse holandês, né, Joseph Milo, estudou isso nas corporações, que indivíduos que já vinham sofridos, humilhados desde a infância, quando chegavam nas corporações, eles se sentiam assim, violados. Então, quantas de vocês aí, dentro do trabalho de vocês, com conhecidos, colegas, vocês veem pessoas assim, de grande potencial, mas travadas, não é? Professor.
eu fiz algo muito nesse sentido com um colaborador meu. Eu tenho um colaborador que sempre nas interações ele estava muito calado, ele sempre ficava mais na dele, e eu sempre prezei muito com a equipe direta, né? Que eu tenho uma equipe direta e uma indireta. E essa equipe direta eu sempre prezei com eles que a gente tem que ter tempo para o cafezinho. Então, assim, não tem atividade que não possa ser paralisada. Então, tem que parar para fazer o café. E ele ia tomar o café, mas ele interagia muito pouco e tinha muito pouca relação. E ele é homossexual, mas ele não assume, ele tem muita vergonha disso. A gente vê que ele tem muita vergonha disso. E aí eu tenho feito um trabalho com ele de posicionamento, porque ele entrega, mas ele precisa ter um posicionamento com mais autoridade dentro da função que ele tem. E ele tem medo de até de conversar. E aí, de uns 2 meses para cá, eu tenho feito algumas intervenções com ele, algumas coisas que eu tenho aprendido aqui na aula, eu tenho aplicado com ele também. Tem dado. E na semana passada, eu virei para ele e falei assim: olha, aqui, essa equipe aqui é o seu ambiente seguro. Eu vou te desafiar na próxima reunião de equipe de você se posicionar com relação ao seu homossexualismo. Eu quero que você assuma isso. Ele quase caiu para trás. Ele é moreno e ficou branco. Mas assim, isso foi no comecinho da semana, no final de semana a gente teve a reunião de equipe, e aí assim, ele pediu a palavra para o pessoal, né? E ele se posicionou assim, ele se emocionou muito, gaguejou, mas ele falou, ele se posicionou dentro da sua homossexualidade. E assim, o tanto que ele está mais leve, mais brincalhão, o tanto que ele está conversado, sabe? Assim, ele realmente estava precisando de se sentir seguro em se posicionar. Eu acho que assim, é muito dentro disso. Foi reprimida a vida inteira com isso e achou que se posicionar dessa forma dentro do ambiente de trabalho ou o prejudicaria, alguma coisa desse tipo, né? E assim, o quanto que isso tem feito bem para ele, sabe? De empurrar e de dar essa liberdade de voz mesmo para ele. Vamos dizer assim, você abriu a caixa preta, né? Aí ele falou, né? Ele falou, tirou aquilo tudo que é, é, É por e isso que ele, desculpa, desculpa, não, professora, é por isso que ele se sentiu pertencente, né? A é, partir e, do momento. e Muito bom. então, para você já está aplicando as técnicas, tá vendo, Volta? Você foi muito freudiana, né? Teve um psicanalista que estudou com Freud, chamado Grodeck, um alemão, Emil Grodeck. Ele era assim, era pegado, e pá, era pontual. O cara assustava e saiu da. Então tem hora que a gente tem que fazer o que a gente chama de pontuar com a pessoa. A hora que a gente tem que fazer a ferir. Para a pessoa trans, às vezes você tem que ferir ela. É igual, não sei se vocês têm é, é, contato assim com animais maiores de fazenda, boi, por exemplo, quando ele empaca, o peão tem uma vara com uma ponta de ferro que chama esporão, né? Ele bate assim na coxa do boi e o boi dispara, né? Começa a correr. Então tem hora que a gente tem que dar aquela ferroada na pessoa, o que Freud chamou de Rise, em alemão, Rise. Então, às vezes, a gente tem que ferir para a pessoa transcender, tá? Porque às vezes a pessoa está tão engasgada, igual você viu, tanto medo, e todo mundo percebe, não é? Então não adianta ficar escondendo, dourando pílula. E qual o problema de ser homossexual? Não, nenhum, não é? Aí ficava com medo até de conversar e poderia dar uma desafinada, ou fazer um trejeito, né? E ficar envergonhado. Então, quer dizer, as repressões, né, de não querer assumir, né, e achando que ficar calado, não se projetar na palavra, no tempo e no espaço, que ninguém ia perceber. Ler engano, verdade? Mas vamos falar agora do filme, começar aqui com a Ana Paula. Como é que você viu o filme, Ana Paula? Como é que você pode falar um pouquinho aí Eu, eu vi o filme. é,
que eu notei, professor? É exatamente essa questão do pertencimento, né? Porque às vezes não é só a carga de trabalho, Aham. né? Tem essa coisa do ambiente também, de fazer com que a pessoa se sinta pertencente, reconhecido. Então, tem todos essas emoções por detrás ali, né? Que o ambiente faz com que desperte essas emoções ruins, assim. Então, reconhecimento, né, por salário, etc., né, enfim, aquela Posição, né? Luta por posição, né? Por prestígio, né? por prestígio, né, querendo ser melhor que o outro, enfim, é muito interessante, assim, conseguir ver isso de uma forma bem clara, assim. Mas nós não podemos também estar convivendo com pessoas e deixar que essas pessoas que têm assim uma sede de poder e de dominação tão adoecida que faça aquilo como foi feito, né? Lá com os personagens, né? Eu esqueci o nome dela, alguém pode me lembrar aqui? Fala para mim aí, Juliana. Você escreveu até o nome dela. Ah, os personagens eu fui colando, né? Porque é É difícil de Diana, ler. não é? Eu Diana? coloquei tudo no papel e fui colocando. É Diana alguma coisa que um sobrenome mais difícil de lembrar, sabe? Mas depois eu volto em você, Valquíria, como é que você percebeu o filme? Como é que você viu as... Confesso, com assim, o coração doendo, que penso numa pessoa que, assim, além de competitiva, é CDF. Então, assim, confesso com o coração doendo que não consegui fazer, eu não tive tempo esses últimos dias. Não, não tem problema, não. Depois você lê o que a Juliana escreveu, o que eu mandei lá também, que vocês viram que eu já fiz um pequeno glossário, né? De palavras técnicas da nossa linguagem, que aí o próximo filme, aí sim, eu vou pedir para vocês fazerem mais completo, que é o Bagdá Café, né? E o Bagdá Café, vocês vão ver o que nós vamos estudar aqui, a metapsicologia, né? Como é que uma pessoa, o comportamento dela, a fala dela, ou melhor, no início do filme ela quase não fala, e cria transferência com a Brenda, e a coisa vai mudando, ou seja, de um café fracassado vira um baita de um café, né? E por inconsequências da Brenda, não vou falar tudo não, para não dar spoiler, né, do filme, que é uma... Mas é um filme muito gostoso de assistir, isso é melhor do que o Network, né? Mas fala um pouquinho aí, Juliana, da, de como você viu o filme. É, Boa noite, Emília, seja bem-vinda. Essa é uma colega nossa aí, tá? Que está chegando hoje, né? Seja bem-vinda à aula. Oi, Muito Juliana. obrigada, gente. bom, professor, eu fui assistindo o filme, só que eu fui parando, né, para tentar refletir, assim. Então, algumas cenas que me marcavam mais, eu tentei entender o que estava por trás, assim, na minha vã interpretação, né, de uma aluna que está começando agora. Para começar, assim, eu adorei o filme, não conhecia e achei fantástico sobre vários aspectos, não só sobre o aspecto do ponto da psicanálise, mas das reflexões sociais que isso traz, né? O quanto que a gente é manipulado pelas redes. Hoje, né, a gente traz pelas redes, né, pela internet. Na época, a televisão, porque era o meio de comunicação mais utilizado. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme é o quanto que as pessoas acabam sendo capturadas assim pelo trabalho e o quanto que às vezes isso pode destruir a vida delas, na verdade, né? Alguns personagens ali, principalmente o Howard e a Diana, acho que o Max menos, porque ele tem um pouco de vida fora do trabalho, mas os outros personagens, a vida deles, de certa forma, é o trabalho. E na medida que o trabalho ele
é mais estressante ou mais ou inconstante ou tóxico, isso reverbera na própria identidade deles, assim. E ela me chamou muita atenção e até, de certa forma, acabei fazendo um paralelo até com muitas pessoas e até comigo mesmo, assim, que tem uma tendência mais, assim, workaholic, do quanto que, às vezes, a gente acha que a nossa vida é o trabalho, né? E esquece que tem uma pessoa, uma mulher, um ser humano, esperanças, né? É, Convicções, né? e logo no começo do filme também, que eu acho que deu o tom do filme todo, é que quando ele faz aquele anúncio, né, de que ele, enfim, ia se matar em 2 semanas, o que é uma atitude bem desesperada de se fazer no ar, ao vivo, para milhões de pessoas assistindo, a redação ficou passiva. Tipo, trataram aquilo como se fosse algo, né, Natural, assim, né? natural, né? E isso acontece nas empresas, porque às vezes a gente trata o problema e não a pessoa, a gente trata a consequência daqueles acontecimentos e não do que está acontecendo com o ser humano. E eu, dentro da área de RH, a gente faça a meia-culpa porque às vezes a gente faz isso, né, do ponto de vista comportamental. O que aquilo vai trazer de consequência ruim ou boa para a organização? E tem que tomar muito cuidado, né, com isso. Então, ô, gente, eu vou ler um pouquinho do que eu mandei para vocês, depois vocês dão uma lida com mais calma, até para o próximo trabalho vai ser Bagdá Café, tá? O filme Network oferece oportunidade valiosa para refletirmos sobre o psiquismo. Reage quando a confiança nas instituições começa a se deteriorar. Tom Howard, né? Mais velho, entrou na empresa junto com me faltou o nome dele aqui, você acabou de citar aí, Juliana, e entraram jovens, fizeram aquela empresa crescer, né, no mundo televisivo, Sim, eles já estavam velhão, já cansados, né, de guerra ali e tal, e estavam para ser dispensados, e aí o Howard vira e anuncia que iria se matar, não é? Porque não tinha mais nada para a vida dele. Então, a gente, hoje não, hoje inclusive nas corporações militares, né, Polícia Militar, Civil, Guarda Penal, foi feita uma lei de tem uns 14 anos mais ou menos, porque principalmente esses profissionais dessa área, quando eles estavam para aposentar, principalmente quem era operacional, você imagina, você ficar numa viatura rodando a noite inteira, trocando tiro com bandido, e aí de repente acabou, você tem que ser reformado. E aí você vai ter que ficar em casa de pijama, você não sabe fazer mais nada na vida, né? Então, os funcionários, colaboradores de empresa civil, eles entravam em depressão. Os colaboradores das instituições militares, gente, o que teve de alcoolismo e suicídio, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu já havia falado, né? Não sei se todo mundo já falei, aqui vou repetir. Eu trabalhei 6 anos no Conselho de Criminologia, então isso tudo passava lá pela minha equipe, né? Tá? Então a gente analisava muito isso. Então agora é obrigatório, inclusive nas empresas civis. A pessoa que vai começar a aposentar vai ter que passar por um especialista para ele já começar a desinfeccionar, né? Porque a instituição, a pessoa não percebe, mas a instituição entra para dentro dela. E ali, quando aí vamos supor que ela se aposenta na mesma empresa, então, quando chegou o fim de vida dela A- profissional, foi, Valquíria. Aqui no interior,
a empresa vira o nosso sobrenome. Quando É, fala assim, quem é Valquíria? É Valquíria do SESI. Então, tipo assim, a empresa vira isso é sobrenome da gente. sobrenome. É isso aí. Então, gente, isso agora está mudando. E até aquela reflexão que eu fiz da Margaret Mead, né? Uma grande antropóloga, acho que eu mandei no grupo de vocês, né? Que ela fala que sinal de civilização quando ela achou um fêmur que tinha sido fraturado e curado, ou seja, alguém cuidou daquela pessoa, né? E a NR1 seria praticamente o espelho do que a Margaret Mead preconizou há anos atrás, não é? Ou seja, alguém tem que cuidar, sabe por quê? Porque eu não sou a máquina. A Valquíria não é uma máquina. Eu não posso deixar a instituição virar meu prenome, o meu sobrenome. Eu lembro, como trabalho, muito tempo atrás, que eu fiz em duas empresas grandes, os caras falavam assim, não, eu sou um homem Rod, eu sou um homem White. Não, você é um homem chamado Hugo, chamado Joaquina, né? Uma mulher chamada... Então, assim, aquele status que determinadas empresas multinacionais parecia que o cara vestia um galão, né? Assim, né? Coronel, capitão, né? Eu sou da Nestlé. Então, cara, o vendedor se achava, o gerente se achava. E esquecia que ele era apenas um humano, né? E que um dia talvez ele não pertencesse mais a esse lugar. Tem um filme, eu acho que eu tenho ele, depois eu mando assim, esse é só para vocês verem. Vocês já ouviram falar, ou já assistiram um filme chamado Sonho de Liberdade? É aquilo ali. O preso Sim. passou 30 anos da vida dele preso, aí ele foi solto, ele não aguentou viver, ele se suicidou. Eu E lembro uma cena desse filme, professor, que ele é solto, ele vai trabalhar como caixa no supermercado. isso. E aí ele chama o supervisor para perguntar se ele pode ir ao banheiro. Aí o Aham. supervisor fala: Como assim? Você pode ir ao banheiro? Você não tem que me perguntar. É que ele ficou 30 anos pedindo, né, para os É, carcereiros ali. Ah, chama. gente, pasmem, quando eu trabalhei no conselho, eu também trabalhava numa das penitenciárias, né? Trabalhei no sistema penal também um bom tempo. Muitas pessoas voltavam porque elas não se adaptavam à rua. Quem passa, Emily, 5 anos, 6 anos dentro daquela instituição, é igual a Juliana está falando. Posso ir no banheiro? Posso dar um abraço na minha mãe? Posso ir ali? Posso? Não. E falou não era não. Se temasse, ia para o isolamento. O isolamento é uma cela toda escura, fechada, tá? E a pessoa passava lá, dependendo da penalidade, do agravamento dela. Imagina você ficar 3, 6 meses fechado num lugar onde é que você não vê o sol, não conversa com ninguém. A pessoa, Enlouquecedor. ela quebra, aquele sistema quebra. Tá? Tem O um. nosso sistema carcerário, né, nosso sistema penitenciário brasileiro, ele visa a progressão da pena e a ressocialização do preso, né, que é muito criticado hoje em dia por conta, né, de toda a questão social que a gente vive, mas a ideia é essa, da progressão da pena, de você ir reinserindo aquele preso na sociedade aos poucos, para que ele consiga voltar a viver na Voltar a sociedade, se né? adaptar. Essa que é a ideia do nosso sistema de processo, né? Isso. Tem um filme, um livro chamado Efeito Lúcifer, vocês já ouviram falar? Já leram esse livro? Foi uma Você pesquisa. chegou a enviar no grupo lá esse Ah, livro, mandei? Ah, tá. mandou. O filme não, né? O filme foi uma pesquisa, aquilo foi real, tá? A faculdade de Stanford fez um laboratório onde é que separaram alguns alunos que iam ser guardas e outros alunos ser prisioneiros.
E aí o comportamento daqueles que se tornaram guardas foi assim, só aumentando o poder e o controle e a humilhação dos prisioneiros, tá? E os prisioneiros com psiquismo baixo, aceitando todo tipo de subserviência. Era só pegar e sair. Quem quisesse, por exemplo, sair daquela penitenciária falsa, era só ir, mas a maior parte não conseguia. É interessante, né? E aqueles que eram as pessoas mais tranquilas se tornaram as pessoas mais é, é, duras, perseguidoras, controladoras. É o que nós vimos nesse filme aí, né? Diana, quando ela consegue o poder, né? Ela não poupa ninguém, não é isso? Ela destrói o casamento, ela controla, né? Muito bem. Ô, rapazinho, você tá bom? A emissora retratada no filme vive um momento de crise. A pressão por audiência, estresse econômico e a insegurança organizacional passam a orientar decisões que deveriam estar comprometidas com a comunicação e a responsabilidade social, a ética. E eles não tiveram ética. Como deu aquele pico de audiência, né? Eu vou me matar, não sei o quê. Aí todo mundo queria assistir o programa para ver ele se matar ao vivo, né? A que ponto que nós chegamos, não é isso? É igual quando tem Mas alguém que isso vai. ainda acontece, professor. Sim, Isso ainda acontece. A gente vê como as coisas são noticiadas e parece que quando tem uma tragédia, todo mundo quer assistir, todo mundo quer é, ver, todo mundo quer estar ali acompanhando ao vivo. Isso ainda acontece. sim, e muito fortemente, né? Oi, Emílio. Ó, E é tão impressionante, gente, porque eu não sei se vocês viram o caso, assim, brevemente trazendo um comentário, mas o caso da mulher que estava gravando o vídeo espancando animais e pessoas estavam comprando esse vídeo. É dela torturando os animais. Então, assim, é bizarro em ver que hoje só foi mascarado, mas a maldade continua e ainda pior. isso. Agora, vocês têm uma ideia por que o ser humano gosta de destruição, de morte? Vocês já viram quando a gente está na estrada, acontece uma batida, um capotamento, o carro todo arrebentado, todo mundo tem que parar para ver? Vocês têm uma ideia? A metapsicologia explica isso. Ou seja, é, aquilo que gera destruição, que gera corpos, que gera sofrimento, aquilo impacta direto o ser humano. Então ele tem que parar e ver com os olhos dele, para ele tomar aquele choque e falar assim, né, interiormente, nossa, podia ser eu, tá? É, a destruição, o ser humano procura explicar por que que o fulano, é, por que que, eu esqueci o nome agora, daquele casal aí de São Paulo que matou a menininha. E aquilo, né? Aquilo ferveu. O caso Eloá, Os Nardoni. Nardoni. os Nardoni, isso. A, a- aquela menina também, mocinha ainda, 20 e poucos anos, que matou o pai e a mãe com os irmãos Cravinhos, a Ristoff. Então, todo mundo quer entender como que o ser humano chega num ponto desse, a se matar, a destruir. Bom, aí a gente quer parar e entender, tá? Agora, vocês já notaram que o belo a gente não busca descrever e nem entender? Ele por si só ele traz uma paz, ele traz um aumento de energia. Por exemplo, quem gosta de rosas, por exemplo, passa num parque bem cuidado, tem muitas roseiras, muita planta.
Você bate o olho, você fica ali contemplando aquilo, não fica? E sai assim energizado, sem pá. Mas você quer explicar aquilo? Você não explica. Não precisa de explicação. Mas a maldade humana, por que que o humano destrói, mata, tortura? Aí a gente para, aquilo chama atenção para que a gente dê explicação. Então, grandes cineastas como Tarantino, né? Ele usa muito sangue, muito espirro, né? Em português chama espirros, né? De sangue, porque aquilo para qualquer um, para a pessoa entender aquilo, a pessoa fica fixada naquele filme de matança, né? Ver corpos mutilados, ver empresas quebrando, ver gente traindo, porque isso está além da capacidade de uma pessoa normal entender. Isso foge ao nosso propósito de buscar humanidade. Tá vendo? É isso aí. Vamos lá. A emissora retrata no filme, não, isso aqui eu já li, né? Uma crise financeira, crise na audiência. Do ponto de vista psicanalítico, quando uma instituição transmite essa estabilidade e coerência, o indivíduo experimenta aquilo que Freud chamava de sharing, né? Segurança. Essa sensação fortalece o vínculo, building, tá? Permitindo que trip, a pulsão de vida, a energia de vida, tá? Seja investida na criatividade do trabalho e na construção de projetos coletivos. Entretanto, quando predomina a instabilidade e as ameaças constantes, surge a insegurança. A insegurança produz angústia. Angústia produz mal-estar. Então, quando a gente tem um vizinho que é uma família centrípeta, né, que briga e leva tudo da porta deles para fora, aquela gritaria, mulher gritando, me socorre, meu marido está batendo em mim, nos meninos, eu não causa uma coisa ruim na gente, não dá vontade de ir lá e chamar eles, né? Peraí, a vida não é assim, não, tá vendo? Então, quando a empresa começa por um gestor desagregar um departamento, aquilo vai movimentando a, a todos nós, não é isso? Por quê? Porque você gosta da empresa, você sabe que ali você produz e recebe pelo seu trabalho. E você não quer que aquilo acabe porque ali é sua fonte, não é? Eu vou ver se eu acho esse filme, mas esse filme está muito velhinho. Eu fiz um trabalho lá no Caparaó. Alguém já deve ter lido ou ouvido falar no livro, né? Quem mexeu no meu queijo, né? Que foi um best-seller, né? Eu fiz um workshop com eles lá, com esse livro. Eu separei os humanos e separei os ratinhos, né? E começamos a fazer um trabalho para ver qual deles ficava chorando porque perdeu o emprego, porque a cidade não tinha trabalho. Tá? E, e mostrei que, olha como é que o animal, qualquer animal, ele é intuitivo. Se você tem a casa bagunçada, né? Tudo sujo, principalmente quem é animal, tem ração, atrai rato, né? Mas se você começar a não deixar a comida espalhada, recolher à noite, ele vai embora. Ele não vai ficar para morrer de fome. Mas quando um humano perde emprego, ele chora, ele lamenta, como é que eu vou tratar agora da minha família, o que que eu vou fazer? Ele deprime. Agora tem muitos que não. Até eu arrumar uma nova colocação com o posto, com a qualificação que eu tenho, sei lá, vou para a praia, vou vender churrasco, vou arrumar uma carrocinha de cachorro-quente, não é assim? Ele age fisiologicamente. E às vezes a maior parte age como humano que entra em estado de apreensão. Hoje.
E professor, o que que difere esses dois tipos de pessoa? Por que que algumas pessoas seguem em frente e lidam melhor e outras pessoas caem na depressão, no Ela desespero? fica paralisada, né? Uhum. Eu vou fazer uma metáfora com desenho animado, que eu até passava para algumas pessoas. Vocês lembram do Leão da Montanha e da Hiena? Vocês lembram desse desenho animado? Sim. Vamos passear, olha como é que o céu tá bonito. Depois procura aí no YouTube. Aí a hiena, não, vou pegar meu guarda-chuva que pode chover. Ó céus, ela vivia assim, ó céus, ó vida, ó dor. E o leão da montanha, vamos, rádio, vamos viver, olha como é que o dia tá bonito. Saída, aí dava um probleminha e falava assim, saída pela direita, saída pela esquerda. Ou seja, quando esse indivíduo que fica paralisado perante as controvérsias, e os intempéries da vida, tá? É, porque ele foi educado lá atrás que a vida é difícil demais, tudo é difícil de ser superado, e ele cai no vácuo e fica paralisado perante a tanto estímulo que a vida nos dá. Então, vamos transportar isso para a empresa agora? Vocês devem estar prestando atenção. Quantas empresas estão com medo de investir, não é? De gerar mais empregos, aquilo, por causa do momento de estabilidade política e econômica em que nós estamos vivendo. Vocês veem quantas empresas estão migrando para o Paraguai e quantos trabalhadores estão assim sofrendo naquela expectativa de todo final de ano eles vão mandar mais uma leva de funcionário embora. Como é que eu vou ficar sem colocação? Então são pessoas que foram adestradas, desculpa a palavra que é forte, como se adestra um cachorro, a levar a vida é, com, com um pensamento muito obtuso. Ah, eu sou só torneiro mecânico, eu trabalho numa grande empresa aí. Mas se eu for mandado embora, o que que vai ser de mim? Poxa, o cara é um bom torneiro mecânico. Pega ali, financia um torno, começa a fazer pequenos trabalhos até para a própria empresa, tá? Ou para, sei lá, para onde, para funilaria, seja lá o quê. Muitos pegam aquele, como eu falo, aquela indenização, vai passear, vai beber e depois se perde no próprio abismo que ele cavou para ele. Ele entra em depressão. Então, são várias variáveis, tá? Que nós vamos aprender aqui agora, tá ok? Em metapsicologia. Viram como é que tudo casa? Mas aí, fazendo uma metáfora com o filme, que vocês vão assistir, mas às vezes tem um anjo da guarda que Deus põe no caminho da gente, né? Que é a Yasmin, que vai mudar a vida da Brenda. Muito bem, então vamos brincar aqui. Aqui é a escola de formar anjos da guarda. Então, vocês vão pegar todo instrumento que vocês vão receber e vão usar a favor de muitas pessoas, que no início da aula, do curso que eu falei de empresas artesanais, e fazer com que elas cresçam, né? E falando em anjos, vocês conhecem a historinha do aprendiz de anjo? Estava no treinamento final dele, vou contar para vocês a história, e aí o mestre lá dos anjos foi andando com ele e levou ele para um vilarejo muito pobre. A rua toda de chão, os meninos todos de olho fundo, barrigudo, cheio de verme, aquela pobreza danada. E aí o aprendiz vira para o anjo-chefe e fala assim: o que que a gente pode fazer de milagre para salvar esse vilarejo? Aí o mestre vira para ele e fala: você quer salvar esse vilarejo mesmo? Quero. Vai ali, só tem aquela vaquinha lá que dá leite para os meninos.
que nem as mães que dão luz aos filhos estão tão fracas que não produz leite. Vai lá e mata aquela vaquinha. Você tá doido, velho? Porque aí o resto tudo morre, porque faz o que eu estou te falando. É um milagre que você vai fazer. Bom, matou a vaquinha. 5 anos depois, ele volta lá com um aprendiz, que já era também já um mestre, né? A cidade já tinha rua, calçada, comércio. Ou seja, quando você tira a teta fraca da pessoa, ela vai ter que se virar. Minha mãe contava essa história um pouquinho diferente. Ela falava que a vaca tinha ido para o brejo. Aí, direto, quando acontecia alguma coisa, ela ficava assim: deixa a vaca ir para o brejo. É isso aí. Porque indo para o brejo, você vai ter que achar uma vaca mais frondosa, né? É isso, não é? Então vamos lá, gente. Vamos aqui. Na introdução aqui. Muito bem. É, então vamos lá. Nós vamos falar o que a psicanálise observa. A psicanálise não observa apenas comportamento. Observa significados, observa relações, observa fantasias. Observa investimentos emocionais. Então, quando eu me preparo para uma prova que eu quero passar no concurso e quero entrar, no, por exemplo, no Banco do Brasil, eu quero entrar no Grupo Votorantim, eu estou tendo um investimento emocional muito grande para aquilo possa dar certo para a minha vida, ok? Mas aí, quando eu passo, eu começo a ver que aquilo que eu queria não era nada daquilo que eu pensei. Era uma disputa de egos, fogueiras de vaidade, gente puxando o tapete do outro, tá? E aí entra no estado de tédio, né? De chateação, podendo ir até uma depressão, tá? Porque dois colaboradores podem viver exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. É aquela história do vendedor, né? Foi mandado para uma cidade e para vender sapato, chegou lá, todo mundo andava de sandália ou descalço. Ele liga para o chefe, não, não vou ficar aqui, não, vou voltar, que aqui eu não vou vender sapato nenhum. Aí manda o outro chega lá, não, pô, dobra a produção que nós vamos ficar ricos aqui. Eu vou vender sapato até mandar parar, né? Você vai chorar ou vender lenço? O que a Juliana ainda me perguntou ainda há pouco, né? O que que leva uma pessoa, né? Um a chorar e o outro a vender o lenço. Nós vamos entender isso aqui. O que a psicanálise observa? A psicanálise não observa apenas comportamento, observa significados, observação, observa relações, fantasias, observa investimentos emocionais. Essa eu já li, né? A empresa não é apenas uma estrutura, tá? Feitas de máquinas, de equipamentos, tá? Toda organização possui normas, metas, processos, mas também desejo, medos, conflitos, expectativas, ok? O sujeito nunca chega vazio. Lembra que eu falei que nós temos um passado e o ser humano ele tem mais passado do que às vezes futuro. Ele vem carregado de problemas do passado. Cada colaborador entra na empresa trazendo sua história, sua experiência, seus medos, suas feridas, seus desejos. Por isso que depois eu vou mandar um exemplo para vocês. Eu desenvolvi, eu acho que toda empresa deveria fazer isso, não importa se é de 5 ou 100 funcionários, tá? Entregar um livreto de como se proceder na empresa, tá? De como se relacionar com os colegas
E lá, no final, eu coloco um contratinho. Esse contrato é mais assim para... porque tudo que é assinado tem um valor, tem um peso. Já notaram isso? Porque eu falar, ô Valquíria, eu quero que você trabalhe ali, você faz isso, eu só jogo palavras no ar, não é? A gente, a gente fez um treinamento, acho que foi em outubro do ano passado, que a gente usou esse termo durante muito tempo, deu uma esfriada nele agora, porque a gente está com alguns projetos que está exigindo muito da gente. Contrato de expectativa. Nós temos, eu acho que hoje as empresas de maior porte, ela tem o código de conduta e ética que ele traz muito essa questão de como se portar, o que pode falar, o que não pode falar. Mas para além disso, a gente é orientado a ter conversas com os nossos empregados no sentido de fazer contratos de expectativas. Quando a gente faz um feedback com ele, para além do feedback, a gente faz um feedword, que é o contrato de expectativa. Beleza, tivemos essa conversa aqui, então vamos acordar aqui, olha, daqui para frente nós não teremos esse tipo de atitude, ou nós teremos esse tipo de atitude, e a gente assina. É como se fosse uma ata de reunião, mas ele tem o nome de contrato de expectativa. Bacana, gostei desse nome. Lá eu coloco Manual do Colaborador, tá? E então, no final, tem 3 formulários, onde é que ele vai assinar, vai entregar para a empresa, entregar para o chefe dele, e um vai ficar com ele. E ele vai ter que ler aquele manual e andar de acordo com. Você vai adaptando com o que cada empresa quer, não é? Porque tudo que é assinado, tudo que se assina, a pessoa leva mais a sério, na verdade, do que ficar só com palavras soltas, né? Freud e a representação. O psiquismo funciona através de representações. Representação de coisas, representação de palavras, afetos. Quando permanecem ligados, o sujeito consegue pensar. É o building, né? É uma relação que eu vou criar. Olha, entre nós aqui criou uma relação de compromisso e confiança, não foi? Se eu falhar, esse elo quebra e se parte essa boa convivência que nós estamos tendo aqui. Então, quem está gerenciando, quem vai mexer no trabalho da NR1, vocês vão ter que aprender isso e pôr isso na cabecinha de vocês. As pessoas vão olhar para vocês com grande expectativa e vocês vão ter que responder. Então, quanto mais vocês trabalharem, e nós vamos trabalhar isso aqui com vocês, vocês entenderem a lei, o psiquismo do outro, vocês vão conseguir instrumentalizar e trazer essa pessoa para trabalhar junto de vocês, tá? Ou seja, é o que nós chamamos na psicanálise transferência. Transferência é confiança. Transferência é um processo de amor que a pessoa passa a te amar, passa a confiar em você. Igual a Acho criança. que Oi, Val? isso que você está falando, professor, te fez lembrar uma frase. Eu acho, ela é atribuída a, a Freud, mas eu não tenho certeza se é dele, que fala assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Esse aqui Ela é o Pequeno Príncipe. é É o do Pequeno livro Pequeno Príncipe. Príncipe. Eu acho que é muito isso sobre a expectativa, né? Eu passei por uma experiência de ser convidada para uma roda de conversa, porque como eu sou líder aí indireta de um volume muito expressivo de pessoas que ficam na indústria e que estão imersos na cultura da indústria, mesmo não sendo pertencente do quadro próprio daquela indústria. E aí, me chamaram para uma roda de conversa no sentido dos desafios da liderança, e eu trouxe alguns pontos assim, que as pessoas que acham que em 2026 não tem mais, né? E eu trouxe muito assim, assédios morais e assédios discriminatórios que os nossos empregados sofriam na indústria,
e como a gente tratou cada um daqueles pontos. E depois dessa roda de conversa, até hoje, tem pessoas que nem da minha unidade me procuram no Teams para me contar com situações que estão passando, na esperança de que eu vou resolver um problema dela, que Ela, não é da minha área, não é da minha unidade. Mas eles fixaram ali que é uma pessoa que vai resolver o meu problema. E assim, é muito delicado a gente simplesmente falar assim: olha, eu não posso resolver porque você não é da minha gestão. Acho que é muito disso da expectativa, assim. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, assim. mas Valquíria, o que que você criou? Governança, a governança. É como se fosse o Distrito Federal e os outros estados. Muitas vezes o estado vai buscar ajuda onde? No Distrito Federal, não é isso? Então você está criando uma governança. Ô, gente, essa ideia, se vocês captarem essa ideia e vocês montarem para vocês uma consultoria, vocês vão, vocês vão ver assim, eu vou falar assim mesmo, vocês vão ganhar muito dinheiro e muito prestígio. É muito importante também, não é? Porque o nosso trabalho, o nosso produto, ele tem que ser valorizado e recompensado, não é? Ok? O que é simbolizar? Simbolizar é transformar a experiência em pensamento, tá vendo? Ela, numa roda de conversa, ela levou quem estava nessa roda de conversa, ela trabalhou como ego sensor, como uma análise de grupo, tá ok? Ela ajudou eles a simbolizarem, a pensarem, então, eles sempre vão lembrar dela, deixa eu ali buscar uma ideia. O que que ela pode fazer por mim? Transformar emoções em palavras. Ô, gente, tem pessoas que vai dar uma reunião que aquele filme, como é que é a Tropa de Elite número 1, né? O cara falando lá, estratégia, estratégia, todo mundo dormindo, né? Mas ele queria era provocar aquilo mesmo, coisa enfadonha, né? Mas se você não dá vida para as palavras, imagina eu dando aula assim, pois é, Freud, 1915, você já tinha ido embora há muito tempo. Ou seja, quem dá vida à comunicação, às palavras, somos nós. E é isso que eu quero que vocês saiam daqui craques nisso aqui, tá? Vocês não vão fazer linguagem, vocês vão aprender a fazer comunicação. Comunicação é quando você cria uma energia, uma vibe, onde é que todos vão estar ligados a você e vão tentar entender e fazer da melhor forma aquilo que você está passando. Existe diferença entre comunicação e linguagem. Vocês já viram o âncora de jornal? Vem um jornalista lá de rua: "Ah, fulano, aqui nós estamos na empresa tal, não sei o quê." Aí o âncora vem e coloca a coisa assim, praticamente quase que fazendo aquele fato frio e congelado virar ter vida. É isso. É o âncora, tá? É aquilo que equilibra, que mostra. Transformar sofrimento em significado. Então, a pessoa foi procurar a Valquíria, porque o departamento dela lá estava em sofrimento, e ela foi buscar uma ajuda, um significado, como trabalhar aquilo lá. Percebeu? Isso é metapsicologia. Viu como é que é simples? Não é? A palavra é O pesada, professor, complicada a primeira vez, mas é simples demais. Oi, Valquíria. esse transformar sofrimento em significado, em um determinado momento, né? Em terapia, a minha psicóloga falou assim: Valquíria, você só vai. Era uma questão profissional. E ela falou assim: Valquíria, você só vai sair desse lugar de dor quando você transformar isso num lugar de ganho. O que que você vai ganhar com isso? Isso. É isso aí. O que que você vai ganhar com isso? Eu tinha um amigo, falo tinha porque ele faleceu, né?
um filósofo, e a gente tinha nossa turma, nossa roda de conversa, e ele virava e falava assim, eu só me chamava de doutor, né? Que doutor era ele, que ele que tinha PhD e eu não tenho, né? Eu falava, tudo na vida é números, tudo na vida é como a gente transforma aquilo em lucro. É isso aí, não é? Então, por exemplo, um artesão, ele olha para um pedaço de madeira, aí ele vê ali, nossa, aqui eu vou fazer, como é que chama? Uma estátua de um cavalo. Eu posso pegar esse pedaço de madeira e ficar 3 anos olhando para ele, que eu não vou ver nunca como fazer um cavalo ali, tá? Eu não vou saber fazer. Então, é um olhar clínico. Se vocês estão aqui, é porque vocês sabem que podem saber que vocês têm esse olhar clínico e vão desenvolver competências para tanto, tá? Outra metáfora que eu gosto de falar mais no meio do curso, mas como eu disse isso agora, eu vou falar para vocês já irem gravando essa metáfora. Vocês, no curso lá de vocês, quando vocês se profissionalizaram na área de vocês, vocês forjaram a espada de vocês, tá? Agora vocês estão na escola de como usar a espada. Agora vocês vão aprender a ser samurai, né? Fazer aquele corte cirúrgico que a pessoa nem sente, igual você fez lá com o colega que estava com medo de se abrir, né? Então, o corte é tão profundo e é tão cirúrgico que a pessoa reage. Ou seja, você fez uma drenagem nele. Tudo aquilo que estava abafando ele, infeccionado dentro dele, você drenou aquela infecção, aquele pulso foi para fora, aquele sangue sujo, e a pessoa renovou. Tá? Quem nomeia, compreende. Quanto mais o sujeito consegue nomear, eu sou muito reprimido porque eu sempre gostei de meninos, mas meu pai e minha mãe eram severos, né? Meu pai falou que filho dele nunca seria viado. Pô, aí o cara carrega aquilo tudo ali, não é? Mas quando ele começa a nomear, meu pai é de outra época, meu pai era um homem ignorante, reprimido, como eu, mas a vida agora, essa vida, esse corpo é meu, o amor é meu. As pessoas não entendem isso. O amor é meu, eu dou para quem eu quiser, eu deposito em quem eu quiser. Não é a imagem introjetada de um superego rígido, que nós vamos ver aqui ainda há pouco, de pais ou de professores, ou seja lá de quem for, é que vai mandar em mim. Mas ele elege, consegue pensar. Quanto menos nomeia, mais ele descarrega. Descarrega da forma assim, de subitar, sabe? Porque ele não conseguiu pensar. Então, ele vai da passagem ao ato. Ele grita, ele chora, ele pode partir para uma agressão física, ele pode fugir. Não, eu quero minha demissão. Você vê que o cara tem um potencial muito grande. Ou ele causa uma briga e um constrangimento tão grande no departamento que os colegas tomam raiva dele. E aí a empresa tem que demiti-lo. Tá? Então, é aquela frase que eu já citei para vocês. O pior inferno é a incapacidade de pensar. Porque eu não consigo pensar, eu vivo no inferno. Eu crio um inferno para mim. A linguagem nas organizações. As empresas também falam através de reuniões, humores, brincadeiras, silêncios, reclamações. Então, qual que é a linguagem que a empresa trata de um assunto sério que pode colocar em risco
a governança dessa empresa e que está sendo tratada por rumores. Eu ouvi dizer. Quando a linguagem empobrece, expressões comuns. Essa empresa é horrível. Ninguém me valoriza. Nada funciona. A pergunta é: o que exatamente aconteceu para eu não ser valorizado? Por que que eu acho que essa empresa é horrível e ainda continua aqui? Não é? Não sou eu que sou dono de mim, gestor de mim mesmo. Se eu não estou me sentindo bem aqui, eu tenho competência, eu vou procurar outro lugar para eu trabalhar. Sim? Sabe uma coisa muito comum que a gente vê assim acontecendo hoje nas empresas? O custo de desligamento de um empregado ele é muito alto. Isso. E aí, às vezes, o empregado já não está feliz trabalhando. Por que que ele não toma a decisão de não sair? Porque ele se apega ao fato de que se ele sair, ele vai perder os direitos trabalhistas dele. E, Então, fica aquele ciclo: a empresa não manda embora para não aumentar o custo, o cara não pede embora para não perder o direito, mas a empresa não percebe que manter esse empregado desmotivado, ela além de estar adoecendo quem está ao redor dele, porque ele não mantém essa insatisfação só para ele ainda traz uma improdutividade que reflete na entrega para o cliente. Então, o prejuízo de se manter um empregado dessa forma, ele é muito maior. Tem uma frase da nossa superintendente de pessoas que ela sempre fala assim nas reuniões de líder. Gente, entenda uma coisa, se a pessoa não está feliz aqui dentro, vamos dar para ela a oportunidade de ser feliz lá fora. é isso. Então, assim, mas eu acho que é muito nessa mentalidade de que as empresas têm do custo do desligamento e vai manter nesse ciclo. E aí, algumas empresas acham que manter o funcionário sob pressão, mal-humorado, se sentindo mal ali naquele lugar, ele vai pedir demissão e não vai ter que gastar tanto com ele. Mas é o que você falou, esse tipo de governança não percebe que está fazendo mal para si próprio. Então, é o que nós falamos ainda há pouco. Toda empresa tem uma linguagem. Agora, quem dá linguagem e corpo a essa empresa é quem está gerindo ela, quem está gerenciando, não é? O psiquismo separa aquilo que não consegue interagir. O eu divide para sobreviver. Eu vou estar aqui, mas igual aquela música, né? Entre tapas e beijos, né? É o meu desejo, né? É minha paixão, minha ternura. Então, apanha, sofre, separa, volta. É, a empresa familiar é um caos. Os funcionários mirim que não têm condição de ter a liberdade emocional e financeira ficam ali sofrendo, que são os filhos. Ah, função da clivagem. Agora nós vamos entrar num. Pera, acho que eu pulei uma aqui, deixa eu ver aqui. Não, é só ler. O que é clivagem? É a parte mais importante do nós humanos, tá? É quando o afeto é retirado do fato, mas aquele fato vai continuar ali, vivo, em carne viva e voltando a atormentar aquele sujeito que sofreu aquele recalque, tá? A clivagem é um mecanismo de defesa primitivo. Quando a gente fala primitivo em psicanálise, significa infantil, tá? Da primeira infância. É o que o psiquismo separa aquilo que não consegue interagir. O eu divide para sobreviver. Sabe uma criança quando ela é desprezada, ela é maltratada, preterida, mas aquela criança não tem o que fazer, porque ela depende do papai, da mamãe ou de quem cuida dela, tá? Então, aí o que que ela vai fazer?
ela vai se sentir dividida. Eu não sou amado, mas eu dependo para comer, para tomar um banho, para ter uma cama. Quando eu estou com febre, alguém cuidar de mim, mesmo que seja mal e porcamente. Mas aí ela fica pobre de sentimentos, de afeto, porque ela vive num mundo cruel, num mundo cão, né? Lembrando aquele escritor Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. A vida como ela é dura, às vezes, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas, infelizmente, sofrem muito na fase infantil. Função da clivagem. A clivagem protege, evita a desorganização, evita o colapso emocional e é uma tentativa de preservação psíquica. Foi o que a Valquíria trabalhou lá com o cara. Ele era clivado. Se eu falar, se eu assumir a minha homossexualidade, eu vou ser humilhado aqui na empresa, eu vou ser demitido, todo mundo vai debochar de mim. Então, viram como é que aquilo que eu falei com vocês, que é, é, o sujeito ele vem carregado de passado? Às vezes tem um potencial gigantesco, mas não consegue falar, tá? O que pode ficar crivado? Vamos entender quais tipos de comportamentos, emoções que podem ficar cravados, clivados. É, Me faltou a outra palavra Ô, aqui. ô, professor, desculpa te interromper, só uma pergunta. Tá? Esse clivado seria um. Eu não sei se se poderia ser um recalque, porque o recalque leva para o inconsciente Isso, e aí vai voltando, né, de várias formas ali, até que o sujeito se torne consciente daquilo, isso. certo? Esse clivado seria meio que esse recalque de Não, determinada situação, não? não. O recalque é o fato que aconteceu, tá ok? Aham. Vou dar um exemplo. É uma pessoa que gosta de pilotar moto, tá? Tem essas motos grandonas, tá? E vai fazer o passeio deles lá com a turma deles lá, tá? E ele leva alguém na garupa. De repente ele bota muita velocidade, entra mal numa turma, numa curva e a moto capota. E o carona dele morre. Aí quando ele vê, por erro dele, por inconsequência dele, ele causou a morte de uma pessoa, ali é o trauma, tá certo? Você vê o corpo ali, sem vida, tá? Mas ali todo o trauma, quando ele pode se retirar o afeto dele. O que acontece quando tira o afeto? Aquilo não fica remoendo na cabeça da pessoa. Assim, entre aspas, de vez em quando vem, tá? Então, esse tipo de pessoas que sofrem esse acidente, ou com moto, com carro, eles vão subir na moto de novo e vão colocar 300 ali naquela máquina, tá? Sem medo. Porque o afeto, que pode ser humilhação, sentimento de culpa, rejeição por ter matado um amigo, né? A família daquele indivíduo vai cobrar dele. Você foi irresponsável, pôs meu filho na garupa, entendeu? Aí ele consegue pilotar aquela máquina de novo. Aí saiu da consciência. Sabe quando a gente lembra de um primo que bateu na gente, sacaneou a gente quando a gente era pequeno? E aquilo volta com você fica com raiva dele? Nossa, meu tio foi sacana com minha mãe, comigo. Essa pessoa não sofreu a clivagem. O recalque vem, tá no pré-consciente, não no inconsciente, tá? É acompanhado de fatos e afetos, tá? Esse tipo de pessoa, ele vai ter uma mágoa contínua do tio,
do irmão, do primo. E no caso nosso aqui, quando a pessoa lembra do acidente, lembra do corpo do amigo dele estendido no chão, essa pessoa nunca mais vai subir numa moto e pilotar. É capaz de subir nem numa bicicleta. Então, viu a importância da clivagem até um certo ponto como mecanismo de defesa, como autoproteção, tá? Consegui passar? Alguma pergunta? É importante a pergunta da Emília e a gente compreender isso aqui. Conseguiram entender, já? Então, essa clivagem aí seria, por exemplo, você falou daquele cara que, por exemplo, que ele consegue subir na moto. Isso. Meio que ele reprimiu tudo aquilo, todo aquele sentimento para ele não sentir. Isso. Mas ele pode até lembrar e ver o corpo do amigo. Isso, Não. Mas o isso. sentimento dele foi tirado, Foi. levou, Hum. foi Ah, tá, entendi. abduzido. Uhum, Entre aspas, uhum. Entendi, ok? Foi entendi. Agora eu abduzido. entendi. Então, o que que pode ser privado? Uma humilhação. Você passou uma humilhação na infância. Um exemplo assim, né? Um tio virar para o sobrinho e falar assim, seu pai é um alcoólatra, seu pai é um fracassado, e ele é pequeno, fica com medo de reagir com o tio, mas ao mesmo tempo ama o pai. Aí, Professor, oi, Valquíria. quando uma pessoa sofre assédio moral, por exemplo, no trabalho, ela sofre por muito tempo assédio por uma pessoa específica, ela vai Sim, ficar clivada pela humilhação, certo? Porque isso, ela vai entender que aquela pessoa humilha ela. sim. Se depois de muito tempo sem contato com ela, quando ela vê ela, ela tem uma recaída e ela tem ali aquele ataque de pânico quando ela tem que ter a presença da pessoa de novo, isso é uma marca da clivagem nela? Isso é a marca da clivada. Não é que a pessoa apagou completamente, tá, Emílio? Vai acontecer alguns estímulos, tá ok? Que vai fazer você lembrar, tá? É o, Eu é o, tenho, é o que a Valquíria está trazendo aí. Você vê um primo que te sacaneou quando pequeno, aí quando você vê ele, não, vontade de socar a cara dele. Oi, Valquíria, eu te cortei aí. não, é porque eu estou pensando, tá? É porque assim, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que eu gosto muito. Ela Ah, teve o burnout há uns 6 anos atrás, tratou o burnout e tudo, mas ela nunca retornou ao normal. E ela saiu da indústria agora, né? Ela tem quase um ano, mais ou menos, que ela foi desligada. Ela sofreu muito, ela sofria muito no trabalho, mas não tinha coragem de pedir conta. O dia que desligaram ela, ela tinha 11 anos que estava nesse processo. O dia que desligaram ela, ela sofreu demais por ter sido separada, por ter sido tirada daquele ambiente. E hoje, se ela passar, quando ela precisa ir ao centro lá da cidade, ela passa pela BR para não ter que passar na porta da indústria, que se ela passar na porta da indústria, ela tem ataque de pânico até hoje. isso. Então, aí para você ver, o trabalho dela não foi terapêutico, não foi muito bem concluído, não é? Há uma falha muito grande aí, não é? Tá? Fracasso. Tá? Eu peguei toda a minha indenização, montei uma padaria, a padaria faliu, aí minha esposa separou, meus meninos, como é que vão viver agora? Entendeu? Aí você sofre uma clivagem. Então, humilhação, fracasso, vergonha, abandono, rejeição, experiências dolorosas. Foi o que essa conhecida sua sofreu. Então, ela não pode nem passar perto. Ela dá a volta, ela dá uma volta, um exemplo, né? Ela dá uma volta ela prefere dar uma volta de 10 quarteirões do que atravessar ali naquela rua. Tá? É, o clivado não desaparece, tá vendo? Ele fica ali, esperando você, né? Você está distraído, e de repente você está na rua da empresa, pronto, tá ok? Aquilo que foi separado continua existindo.
continua produzindo efeitos, continua aguardando retorno. É uma expressão que eu creio que eu, né? Eu gosto muito, isso é da minha época, né? Hoje não existe mais carta, né? Então, lembra quando a gente escreve uma carta para alguém? Então, a gente escreve a carta, coloca o endereço, para quem está endereçando, né? E atrás a gente coloca quem está escrevendo, não é isso? Ou seja, todo remetente tende a achar um endereçado. Então, quando eu jogo uma piadinha para você e você não compra a piada, ou compra e fica brava, viu como é que remetente e endereçado tem uma correlação na comunicação? Eu lembrei. É porque eu sou das antiguanas mesmo, eu já estou com 70, então eu lembro quando era criança eu escutava uma música de uma cantora chamada Ângela Maria, né? Eu não esqueço nunca daquela música, eu ficava chateado, nem, não entendia por quê. Era mais ou menos a estrofe, era assim, quando o carteiro chegou com uma carta na mão, gritou o meu nome e eu fiquei desesperada sem razão. Eu não tive coragem de abrir aquela carta. Ou seja, a pessoa mandou a carta para ela, mas ela não quis ler, porque ela já tinha uma intuição do que estaria ali. Então, todo remetente tende a achar um endereçado. Brincadeiras, joguinhos, piadinhas. Ah, muito bem, então, chegando aqui. Freud vai falar dos tistes, né? E De, tô falho. brincando, tô brincando, atos falhos. Que isso, é só uma brincadeira. Eu falei brincando. E ele próprio Tem fala, um né, fundo de Bia? verdade, né? Ele próprio fala, né? Brincando, a gente pode falar o que quiser com outra pessoa, não é? Então, xistes, atos falhos, lapso de linguagem, faz parte dessa clivagem, do que está clivado, tá? Nós vamos ver isso mais pormenorizado à frente. O retorno do clivado. O sujeito não apenas lembra, o sujeito revive. Aí ele sofreu, por exemplo, eu estou andando aqui na moto e tal, aí eu vejo um cara derrapando e capotando e machucando, e aí eu lembro daquele acidente que eu provoquei lá atrás com a morte do meu amigo. O sujeito revive, a emoção reaparece, a experiência reaparece e a cena reaparece. Muito bem, vamos terminar o nosso seminário aqui hoje e claro que vocês vão entregar o outro trabalho no outro mês, dia 9 do filme, mas eu gostaria que vocês assistissem o filme, o segundo, e colocassem ele aqui dentro, tá? Já começassem a entender e dentro daquele glossário que eu mandei para vocês. Então, vocês vão ver que a Brenda é uma pessoa altamente frágil, adoecida. Eu gosto muito da participação do marido dela no filme, né? Que ela expulsa o marido de casa e do café, e ele fica lá no alto da montanha vigiando ela de binóculo. A única fala dele no filme inteiro é assim: ó Brenda, ó Brenda. Então, ele revivendo assim, aquilo que a gente poderia ser feliz, o privado voltando. Muito bem. A minha cachorrinha uivando aqui pro trem, estão escutando? O trem passa, ela uiva. Deus. Mas vamos lá, Valquíria, vamos, gostaria das suas considerações finais sobre o nosso seminário hoje. Acho que hoje o conteúdo ele foi mais denso, né? E hoje, assim, é, hoje eu estou mais agitada, então eu acabei falando até bastante também Não, hoje, né? não, Hoje não. Pelo o dia contrário, ô, foi gente, bem a minha, agitado. Valquíria, todas vocês, a minha aula não é estática, tá? Aprender é lúdico, a gente aprende, não decoreba, não, tá? Aqui nós vamos aprender, apesar de ser teórico, nós estamos fazendo uma coisa prática, tá? Mas sinta à vontade
qualquer uma de vocês trazer experiência para enriquecer mais né, o nosso encontro. É, mas assim, hoje o sentimento que eu tô é esse, sabe? Foi muito denso. Tem que decantar ainda tudo que a gente foi conversado aqui hoje. Mas foi muito bom, muito bom. Eu tenho gostado bastante. Gente, a minha pedagogia, sabe quando a gente vai viajar de ônibus, aí o motorista fecha a porta, nós vamos agora pegar o nosso caminho, assentem, afivelem os cintos. Aí ele vai andando assim a 40, né, dentro da cidade, vai andando a 60 na rodovia, e quando ele pega a autoestrada, ele está 100. Aí quando você percebe, você já está quase chegando. Então a gente começa devagarinho, né? Depois vai colocando 60, 80. Daqui a pouquinho vocês vão entender como é que é gostoso, é denso, mas não é difícil de entender, tá? Ana Paula, Eu sempre gosto da aula, das discussões. Para mim foi legal entender sobre clivagem, porque eu sempre achei que era tudo a mesma coisa, né? Ali a pessoa ela ter essa emoção perene, o chamado gatilho, dava um gatilho nela. Não, ela tira a emoção e em determinado momento que relembra que volta. Então foi legal separar essas duas coisas. E meninas, eu aprendo com vocês aqui, vocês são da área de RH, eu sou da área de vendas, né? Mas eu falo muito de comportamento também, sempre trabalhei muito em interface com RH e, enfim, então sempre a colaboração de vocês vai me fazer aprender alguma coisa aqui também. depois eu vou te dar uns APs, fazer um rise para você falar de vendas um pouquinho aqui para nós. Eu até um parênteses aqui, eu estou numa fase muito legal, inclusive grande parte do material e do aprendizado das aulas aqui eu tenho levado para a sala de aula de vendas, porque eu trabalho na área de treinamento, né? Enfim, agora eu também estou dando umas aulas de formação executiva, e aí eu estou indo na parte de engajamento e retenção dentro da área de vendas, então a gente fala muito sobre comportamento, relações humanas, então eu estou levando bastante coisa daqui já para os treinamentos. Tem sido bem Já está legal. aplicando, né? Tá vendo? Já estou aplicando, dei uma de segurança psicológica esses dias. Estou contente com os temas que eu estou conseguindo aplicar, assim, e o É. pessoal Na hora que respondendo a bem. gente entrar mais profundamente no estudo dos tipos vivenciais, né, e estruturais, que eu só falei no vivencial, não falei estrutural ainda, né, só mostrei o cardápio por enquanto, né. É, vocês vão poder, principalmente da vendas, treinar e ficar mais bem treinados quando estiverem na frente de um comprador, tá? Certo. Para vocês decifrar que tipo que ele é, se ele é vaidoso, se ele é... E Ah, como sim. que eu vou me comunicar com ele. Sim, Combinado? ajuda muito. Inclusive, só um parênteses, eu já peguei alguns perfis vivenciais do seu material e levei lá e falei dentro da venda como é que ele se comporta. Tenho E a ajudado bastante. turma, e a turma gostou? Gostou. Pelo menos o NPS da aula foi bem legal, excelente aula e tal. É isso aí. Que bom, que bom. Juliana? Conceitos muito novos para mim, assim, nunca tinha ouvido falar de clivagem nem nada, e assim como a Ana Paula, embora hoje eu esteja oficialmente na área de RH, minha vivência é a área de direito, né? Sou advogada há 20 anos já e migrei para a área de RH aos poucos. Hoje eu sou responsável pela governança de RH, mas agora eu estou me aprofundando em questões mais específicas. E, por exemplo, eu vi a Valquíria, a experiência dela como na gestão, né, de pessoas na prática, ali os exemplos, no fim, na prática, o que ela fez, o que ela tomou de decisão é super valioso. Assim, já tomei várias notas aqui, viu, Valquíria? Já estou copiando várias coisas aqui que eu quero ensinar para os meus gestores. A Emily também trouxe vários conceitos aí da psicanálise, acho que mais profundos, né? Então, adoro essas interações, anotei muita coisa e vou estudar, professora. Esses conceitos são mais complexos, na minha opinião. Vou digerir, estudar e aí, na dúvida, eu escrevo no WhatsApp para Não, te perguntar.
tá, tá? gente? Qualquer dúvida, podem me acionar, tá? Se eu não puder responder na hora, às vezes eu estou atendendo, às vezes eu estou dando uma supervisão, conversando, é, com alguma empresa, mas Sim, eu sempre respondo, tá legal? perfeito. Emily, tá chegando aí fresquinha, já deu para você sentir. A Emily é formada em psicanálise, né? E agora está fazendo empresarial. Alguma contribuição, alguma fala? Ah, eu gostaria de agradecer, gente, porque eu estou super animada aí entrando nessa área empresarial. Gente, é muito novo para mim, vocês não têm noção. Sou mineira, tá? Então, se vocês. Eu sou muito mineira mesmo. É, Então, assim, tá sendo muito novo para mim, todo mundo muito bem empresarial aqui. E eu não é a minha área empresarial, mas. Eu vejo que é um lugar agora que eu sinto mesmo assim o Senhor me chamando para esse lugar agora, portanto, estou fazendo a psicanálise empresarial e está sendo muito desafiante para mim, enquanto eu ouvia todos os termos, né? Corporativo, industrial, e eu falando, meu Deus, me ajuda a aprender esses termos. Vai aprender. É que nem eu ouvindo sobre clivagem, você imagina, né? Então, ou seja, né, aquela metáfora que eu falei, né, Juliana? Cada um forjou a sua espada. Um na escola de direito, o outro na escola de administração, RH, psicologia, psicanálise. Agora vocês vão aprender a usar a espada, que é muito mais importante do que forjar uma espada. Uhum. Combinado? Então tá. Exatamente. Eu estou muito animada para aprender com vocês e a gente nessa jornada aí juntos crescermos daqui 10 meses, darmos fruto dessa espada forjada. Vai ser assim. E você vai ver assim como é que a profissão de psicanálise, ela às vezes vai nos levando, o psicanalista, a buscar novos nichos, tá? Sem entrar em rota de colisão com psicologia, com administradores ou advogados. Pelo contrário, a gente vai fazer uma gestão multidisciplinar, onde é que as várias ciências, as várias linguagens vão se unificar para o entendimento do bem comum, tá? Que é a melhoria da sociedade, a melhoria das produções emocionais e pecuniárias. Combinado? Gente, um forte abraço e até hoje é 11h25. 25 estamos juntos aí de novo. Forte abraço. Até já. Até Até mais. Obrigada. Tchau, Tchau. meninas. Tchau, 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 tchau. meninas. Boa noite. Boa noite.